Já está gravando aí já, tá? Eu coloquei para vocês lá na plataforma uma atividade, né? Que é aquele questionário, o primeiro questionário do módulo 3, já está disponível lá. Eu vou colocar daqui a pouco, depois da aula, o material, tá? Aquele texto em PDF que eu mostrei para vocês na aula passada, na última aula, e o material que eu vou mostrar para vocês aqui na aula de hoje, tá? Eu acho que a aula de hoje vai ser até um pouco rápida, porque o assunto que eu vou falar na aula de hoje não é muito grande, é curto, tá? Que é aquela questão da força magnética sobre cargas elétricas e tal, que a gente começou a discutir na aula passada, na última aula, no caso. Né? Então, esse aqui foi o material que a gente viu na aula passada, né? Então, ele começa aqui fazendo uma introdução histórica do fenômeno do magnetismo, né? Então, a gente falou sobre essa questão da descoberta do magnetismo, que aconteceu na antiguidade, né, e tal. E daí aquele magnetismo que foi descoberto deu ensejo para um monte de aplicação, né? A mais importante foi a bússola, né? A invenção da bússola, a partir do fenômeno do magnetismo e da percepção de que a Terra também interagia magneticamente, né? Por possuir um campo magnético. E no final da aula, a gente falou sobre a questão dos polos, né? Um ímã, que é um material que produz magnetismo naturalmente, ele tem o polo norte, o polo sul, e esses polos são inseparados, né? Quando você quebra um ímã ao meio, você produz outros dois ímãs que têm polo norte e polo sul. E tal. E aí, no final da aula, quando a gente terminou a aula, a gente começou a falar sobre a questão da força magnética sobre cargas elétricas em movimento, né? Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Então tem bastante dessa informação aqui nesse material que eu passei para vocês na aula passada e tem um resumo aqui num outro material que eu preparei para a gente discutir aí isso na aula de hoje, tá? Então a gente vai falar sobre o comportamento das cargas elétricas em movimento dentro de um campo elétrico, tá? Só antes de começar a falar do conteúdo em si, eu queria lembrar vocês que já está lá, tá? Na plataforma, a atividade. Aí vocês têm lá 4 tentativas possíveis de fazer o questionário, tá? O questionário que eu coloquei lá, esse primeiro, é um questionário que as questões são muito conceituais, não tem conta, né? Porque foi o que a gente viu até agora. Inclusive, eu queria combinar também com vocês aí, depois, né? Ou então eu combino, eu marco com calma no calendário e aviso a vocês de algumas reposições que a gente vai ter que fazer, que a gente pode precisar fazer, na verdade. Tá? Porque a primeira semana de aula eu faltei, né? Eu não pude estar presente, porque eu tive que resolver aí uns problemas. E na semana do carnaval, como o carnaval foi na terça-feira, daí teve um sábado letivo correspondente à terça-feira que também eu não dei aula. Tá? Então, dependendo, se a gente não conseguir aí, né, cumprir o conteúdo e tal até o final do módulo 3, eu vou dar aí umas aulas, ou pelo menos uma aula de reposição, e aí eu aviso vocês que dia que essa aula vai acontecer. Tá? Não sei se vocês também já estão sabendo aí, né, mas vai ter uma mudança na organização aí do módulo 4. O módulo 4, na verdade, ele vai começar antecipado, né? Porque alguns professores, algumas disciplinas não são de fluxo contínuo, como é o caso da física, né, que a gente tem o módulo 3 e o módulo 4. Então, esses professores que trabalham com disciplinas que são modulares, né, algumas dessas disciplinas só vão começar no módulo 4. Então, o módulo 4 ele precisa ser antecipado para vocês poderem finalizar aí a carga horária a tempo de se inscrever no SISU. Né? Parece que a inscrição no SISU começa, se eu não me engano, no dia 10 de abril. Né? E aí, para dar tempo, né, de cumprir a carga horária lá do módulo 4, para quem precisa cumprir a carga horária do módulo 4, né, a tempo de
de poder fazer a inscrição no SISU. Então, o módulo 4 ele vai ser antecipado. Aí vai ter as 2 últimas semanas do módulo 3, ele é concomitante com as 2 primeiras semanas do módulo 4. Né? E aí isso aí também pode alterar alguma coisa aí no nosso planejamento. Tá? Mas, enfim, voltando aqui para a discussão sobre a força magnética, né, em cargas elétricas, a gente falou na aula passada que para você produzir efeitos magnéticos sobre cargas elétricas, né, essas cargas elétricas elas precisam estar em movimento. Né? Você tem uma carga elétrica parada, essa carga elétrica ela não é capaz de produzir campo magnético. Tá? E aí ela não interage pelo magnetismo por conta disso. Para você ter uma interação, você precisa ter a produção de campos elétricos pelas 2 partes que interagem. Né? A gente aprendeu lá no início do ano de 2020, né? Aquele conceito de força elétrica, lei de Coulomb e tal. Então, quando você tem 2 cargas elétricas, elas podem interagir pela eletricidade, né? Pela força elétrica, porque essas cargas elas podem produzir campo elétrico independente de estar em movimento ou não. Então, se você tem 2 cargas elétricas paradas no espaço, elas interagem pela interação elétrica, né? Porque elas possuem campos elétricos, as 2. Agora, se você tem uma carga elétrica em movimento e uma outra carga elétrica parada, o que vai acontecer é que só uma dessas cargas vai estar produzindo campo magnético. Então, não vai haver interação. Tá? Então, para você ter interação, você precisa que as 2 cargas estejam se movendo em relação a um certo referencial. Né? E aí, em relação a esse referencial, vai ter campo magnético da parte das 2 cargas e daí elas interagem. Tá? Então, aqui o que a gente tem é o seguinte, você tem um campo magnético aí, produzido, né, numa certa região do espaço, é um campo magnético constante, tá? Ou seja, uniforme, né? Em qualquer ponto do espaço, o vetor que representa o campo magnético, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo, tá? Então, isso é um campo uniforme, a gente chama isso de campo uniforme. Daí você tem uma carga elétrica aqui, tá? Essa carga elétrica, ela precisa ter uma velocidade dentro desse campo para ela estar sob a ação de uma certa força, né? Então, a gente está vendo aqui o campo elétrico, né? A direção, o sentido desse campo elétrico é na horizontal, né? Está saindo aqui de um polo norte e entrando num polo sul, como sempre ocorre. A gente sabe que fora do ímã, a gente discutiu isso na aula passada, né? As linhas de campo, elas saem do polo norte e entram no polo sul, né? Então, aqui essas linhas estão indicando que isso está acontecendo. Você tem um polo norte aqui, que é essa barra vermelha, né? E aí você tem um polo sul do outro lado. As linhas estão saindo do norte e entrando no sul, tá vendo? Como é de se esperar. Então, isso aqui é uma região de campo magnético. E esse campo magnético aí, por hipótese, ele é um campo uniforme. Daí você joga uma carga elétrica com uma certa velocidade, ela vai estar sob a ação de uma força magnética. Então, o que a gente observa é o seguinte, se a velocidade com que você lança essa carga elétrica nesse campo, ela forma aqui um plano, né? Você tem um vetor, campo magnético, que é esse vetor B, e aí você tem um vetor velocidade, que é esse vetor V aqui. Esses 2 vetores, eles definem um plano, né, no espaço, tá? A força magnética que vai acontecer sobre essa carga, ela é perpendicular a esse plano. Tá vendo essa figura? Então, essa força magnética aqui, ela é perpendicular tanto ao campo magnético, como a velocidade V aqui, tá? Então, esses 3 vetores aqui, eles formam uma estrutura tridimensional, né? Você tem um plano, é como se fosse XY aqui, né? E aí a força, ela está saindo perpendicular a esse plano, tá? É assim que funciona a força magnética. Ela é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores V e B, velocidade e campo magnético. Ou seja, essa força magnética ela é perpendicular tanto a V como a B. Tá? E aí o módulo dessa força magnética é dada por essa regrinha que está aqui embaixo. Eu vou aumentar um pouco aí o tamanho do texto, que de repente está pequeno para vocês verem aí, né?
tá? Então, a força, o módulo dessa força magnética aqui que age sobre a carga, né, a força devida à interação magnética, né, essa força ela é tal que ela é dada pelo produto da carga, que está ali dentro, e se movendo, o módulo da velocidade dessa carga e o campo magnético, a intensidade do campo magnético, tá? Vezes o seno do ângulo formado entre esses dois vetores, ó, o V e o B, a velocidade e o campo magnético. Nessa figura que a gente está vendo aqui, o ângulo, né, formado entre V e B é um ângulo de 90 graus, tá? Está dando a entender aqui que esse vetor B e o vetor V, eles são perpendiculares, né? Estão formando um ângulo de 90 graus. Mas isso não é necessário. Esse ângulo ele pode ser qualquer ângulo, tá? Exceto 0 graus e 180 graus. Imagina que você tem aqui uma velocidade formando um ângulo de 0 graus com um campo magnético. Esses dois vetores eles estão em cima de uma mesma linha reta. Então, eles não vão estar definindo um plano, né? Como acontece aqui nessa figura. Nessa figura, eles definem um plano porque eles não estão em cima da mesma linha reta. Agora, se você tivesse os dois vetores ao longo de uma mesma linha reta, eles não estariam definindo um plano. Tá? Então, você não tem aí uma definição para uma direção possível para uma força, né? Nesse caso, a força magnética é zero, é nenhuma. Tá? Então, não basta que a carga elétrica tenha velocidade. Essa velocidade ela não pode ser paralela à direção do campo magnético. Se a velocidade for paralela à direção do campo magnético, ou antiparalela, né, que é apontando no sentido oposto, ao longo da mesma linha reta, mas apontando no sentido oposto, nos dois casos, a força magnética é nula, é nenhuma. Tá? Então, aqui embaixo tem essa observação. Se a velocidade está na direção do campo magnético, então o campo magnético aqui nessa figura é representado por esses vetores amarelos, tá? Essas linhas retas amarelas. E a velocidade é essa linhazinha aqui, segmento aqui azul. Né? Então, no primeiro caso, você tem o vetor V, velocidade, e campo magnético, os dois apontando para o mesmo lado. Então, o ângulo formado entre esses dois vetores é 0 graus. Consequentemente, essa força é zero. Tá? Isso sai aqui naturalmente dessa fórmula, né? Dessa equação. O seno de zero é zero. Então, independente de quanto dê esse produto aqui, dessas três quantidades, o seno de zero é zero. Então, consequentemente, o módulo da força vai dar zero. A mesma coisa acontece quando os vetores são antiparalelos. Você tem aqui o vetor B, né, que é o campo magnético, apontando para a direita, a velocidade apontando para a esquerda. Então, o ângulo formado entre esses dois vetores é um ângulo de 180 graus. De novo, o seno de 180 graus é zero. Tá? E aí, consequentemente, essa força aqui ela é nula. Tá? E aí aqui a gente tem uma discussãozinha, né? É uma regra, na verdade, para a gente definir para onde que vai estar apontando a força magnética. Se a gente for olhar para essa figura daqui de cima, por hipótese, né, por definição, o vetor que representa a força magnética, esse vetor ele é perpendicular ao plano, formado pela velocidade e o campo magnético. Mas perpendicular pode ser para cima ou poderia ser para baixo também, né? Se essa carga aqui, ao invés de positiva, fosse negativa, o vetor, a força estaria apontando para baixo, perpendicular, só que para baixo. Então, aqui, nessa figura, a gente tem aí uma regrinha, né, um recurso de memória, né, que a gente chama de recurso mnemônico, para definir para onde que aponta a força magnética sobre uma carga elétrica. Tá? Então, aqui na mão desse sujeito aqui da figura, tem uma carga elétrica positiva, por hipótese positiva, tá? E aí, para você definir para onde que a força magnética vai estar apontando, você usa essa regra da mão aqui. Né? O polegar da sua mão direita vai estar apontando aqui no sentido da velocidade, tá?
o campo magnético que está apontando ao longo dos dedos, né? Dos outros dedos, tá? E aí a força magnética é um vetor que sai do plano aí da sua mão. Tá? Então esse vetor ele vai estar apontando para cima quando essa carga que está aqui sobre a ação da força magnética é uma carga positiva. Tá? Se a carga for uma carga negativa, daí o vetor aponta no sentido oposto, tá? Para baixo da sua mão. Tá? Você coloca a palma da mão para cima, o vetor velocidade ele vai estar apontando aqui na direção do polegar, o vetor campo magnético está apontando ao longo dos dedos, né, da sua mão aberta, e aí a força pode estar para cima, saindo da palma da sua mão, ou para baixo, né, entrando na palma da sua mão, se a carga que tiver aqui sobre a ação desse campo magnético, né, dessa força magnética, for positiva ou negativa. Tá? Então, se a carga é positiva, o vetor aponta para cima, para fora da mão. Tá? Se a carga é negativa, o vetor força aponta para baixo, para dentro da mão. Tá? E aí aqui, ó, a mão ela está colocada numa outra posição, né, numa outra perspectiva. O que a gente tem aqui? Né? O que isso aqui está simbolizando? A mesma coisa que tem aqui do lado de cá. Tá? Só mudou a posição. Agora o cara aí colocou a mão, né, o polegar apontando para cima e os dedos apontando na horizontal. A força ela está saindo, tá vendo? Do mesmo jeito que está acontecendo aqui do lado de cá, está acontecendo do lado de cá. Essa bolinha com um ponto no meio é a indicação da direção do vetor força. Significa que ele está saindo da palma da mão, tá? Se ele estivesse entrando na palma da mão, ou seja, se a carga fosse negativa, aí você teria um X aqui no lugar desse ponto, tá? Assim, ó. Uma circunferência com um ponto no meio indica que o vetor campo elétrico, aliás, o vetor campo magnético, ou força, ou velocidade, não importa qual vetor seja, está saindo do plano. Tá? Vamos supor que a gente esteja aqui olhando para essa tela, né? Para a folha. Para essa folha de papel aqui. Esse símbolo aqui indica que o vetor está saindo desse plano. E esse símbolo aqui indica que o vetor está entrando nesse plano. Tá? Então, um ponto, por convenção, significa sair do plano da tela. E o X, por convenção, significa entrar no plano da tela. Tá? Então, esse vetor F de força está saindo do plano da tela. Está saindo da palma da mão. Essa é uma das regras que tem aí para a gente definir, né, a relação entre as direções no sentido de velocidade, campo magnético e força. Tá? Existe um monte de regras diferentes. Tá? Essa regra é conhecida como regra do tapa, né, porque você faz com a mão aberta assim, né? Aí aqui tem um exercício, um exemplo. Esse exemplo, inclusive, eu vou ficar aqui nesse outro material. Lá embaixo. Vou colocar esses materiais aqui para vocês lá na plataforma, para vocês poderem usar como referência aí para fazer a atividade que está lá. Tá? Então, esse exercício 13 aqui é o que a gente vai discutir ali agora. Deixa eu ver aqui. Achei que alguém tivesse tentado entrar na sala, não foi. Não. Tá, então, o exemplo diz o seguinte, ó, uma partícula de carga Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou seja, 2 microcoulombs, né? É lançada em um campo magnético uniforme de módulo 0,3T. Eu esqueci de falar para vocês, né? Eu ainda não mencionei isso. A unidade de campo magnético,
a unidade mais usual, né, porque existem outras, é o Tesla, tá? A gente chama de Tesla. Então, campo magnético é medido em Teslas, esse T maiúsculo. Então, a carga de 2 microcoulombs é lançada em um campo magnético uniforme de módulo 0,3, 0,30 Tesla, com velocidade de 5 vezes 10 a 3 metros por segundo, que forma um ângulo θ com vetor campo magnético B. Calcule o módulo da força magnética que atuará na partícula, sabendo que o valor de θ é. Então, a gente tem aqui 5, 6 valores diferentes que a gente tem que fazer é calcular a força, o módulo da força, em cada um desses 6 casos. Tá? Então, o primeiro caso é θ igual a 0 graus. Ou seja, essa situação aqui, né? A velocidade e o campo magnético têm a mesma direção, o mesmo sentido. E quanto é que vai dar a força? A força vai dar 0, nesse caso, né? A gente faz essa conta aqui, porque vai ser usado em todos os 6 casos, né? Então, se a força é QVB, o Q é a carga foi dada, a velocidade foi dada, o campo magnético foi dado. Então, de início, a gente pode já calcular esse produto. Tá? Então, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que vai dar 3 vezes 10 a menos 3. Tá? Ó, 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica 5 vezes 10 a 3, vezes 0,3. O que a gente pode fazer aqui? Ó, 2 vezes 5 dá 10. Né? Então, 10 vezes 10 a 3 dá 10 a 4. Então, isso aqui tudo é 10 a menos 6 vezes 10 a 4. Então, 10 a menos 6 vezes 10 a 4 dá 10 a menos 2. Aqui tem um 3 vezes 10 a menos 1. Então, o resultado é 3 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, a multiplicação desses 3 números resulta isso aqui. Só que ainda tem o seno do ângulo. E aí, para cada caso, você substitui o seno do ângulo para determinar o módulo da força. Então, o primeiro caso é θ igual a 0. O seno de 0 é 0. Tá? Então, quanto que vai dar o módulo dessa força aqui? Olha, esse número vezes 0 tem que dar 0, né? Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, o módulo da força nesse primeiro caso é 0. Tá? Qual que é o módulo da força no segundo caso? É 0 também, porque o seno de 180 também vale 0. Tá? Então, a letra B, o módulo da força resultante aí é 0. Na letra C, você tem θ igual a 90 graus. Então, qual que é o seno de 90 graus? O seno de 90 graus vale 1, é 1. Tá? Então, quanto que é o módulo da força nesse terceiro caso? É esse número vezes 1, que dá esse número, né? Então, o módulo da força é 3 vezes 10 a menos 3 newtons. Tá? E tem a letra D. Na letra D, o ângulo é um ângulo de 30 graus. Então, o seno de 30 graus é meio, 1 sobre 2. Então, quanto que vai dar a força resultante? Aquele número, né, o QVB, vezes o seno, vezes meio. Então, 3 vezes meio dá 1,5, né? E daí o módulo da força é 1,5 vezes 10 a menos 3 newton. Tá? Para 60 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2. Então, a força resultante é esse número vezes raiz de 3 sobre 2. Divide 3 por 2, dá 1,5. Vezes raiz de 3, vezes o 10 a menos 3. Então, esse é o valor da força resultante. Tá? E, por último, aqui tem seno de o θ igual a 45 graus. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o módulo da força dá 1,5 vezes raiz de 2, vezes 10 a menos 3. Tá? Então, se você for comparar todos esses casos aqui, né, você vai ver que o que tem módulo maior é quando o ângulo vale 90 graus. Ou seja, quando a velocidade e o campo magnético são perpendiculares, né? Formam um ângulo de 90 graus. Você vê que de todos eles, esse é o que tem o maior módulo. E isso é lógico, né? Porque o ângulo de 90 graus é o que tem o maior seno possível. É o seno que vale 1, né? O seno é uma função trigonométrica limitada. Ele vale entre menos 1 e 1. Então, o valor máximo do seno de qualquer ângulo é 1. Tá? Então, essa força aqui, essa regra para força, né? Ela tem um módulo máximo quando esse seno vale 1, que é o que ocorre no caso em que esse ângulo θ vale exatamente 90 graus.
tá? Então, se o ângulo é 90 graus, essa fórmula aqui ela cai para um caso mais particular, que é QVB, só QVB, né? Porque o seno dá 1. Tá? Então, isso é uma discussão aqui sobre o módulo, né? Calcular o módulo de uma força magnética é muito fácil, é só aplicar essa regra aqui. O difícil, a parte mais complicada aí no estudo da força magnética é saber as direções dos vetores, né? Então, no exercício 2, no exemplo 2, a gente faz essa discussão aí. O que diz aqui o exemplo 2? Ó, para cada situação apresentada abaixo, complete a lacuna de acordo com as propriedades conhecidas para a força magnética, que atua em uma carga elétrica que se move, né, se movendo, em um campo magnético uniforme. Faça o desenho dos vetores para facilitar a visualização. Tá, então, se for o caso, né, de precisar, né, você pode fazer o desenho. Você pega uma folha de papel e vai fazendo o desenho de acordo com as informações que estão sendo dadas aqui. Então, por exemplo, nessa letra A, o que diz aqui para a gente a letra A? Você tem uma carga elétrica positiva, essa informação é importante, né, do sinal da carga. Essa carga elétrica positiva, ela tem uma velocidade que é vertical para cima. Aí o que você faz? Você vai aí na sua folha e desenha uma seta apontando para cima, um vetor vertical para cima. Tá? E aí, continuando, né? Aqui diz o seguinte, ó, o campo magnético ele é horizontal e aponta para a direita. Aí você vai aí na origem do vetor que você já desenhou apontando para cima, que representa a velocidade, e desenha um outro vetor, né, que é o campo magnético horizontal para a direita. Tá? E aí, com essa figura, você recorre a essa regra aqui da mão, né? Essa regrinha da mão aqui, essa regrinha da mão. No caso, como a gente está falando de uma carga positiva, são esses casos aqui de cima, né? Os dois casos daqui de cima. Então, com o desenho que você fez aí na folha, você consegue definir qual deve ser a direção e o sentido da força magnética. Tá? Então, se você tem uma velocidade que é vertical para cima e um campo magnético que é horizontal para a direita, como a carga elétrica é positiva, o resultado disso, se você aplicar a regra da mão direita aí, vai ser uma força que aponta para dentro do plano da folha. Tá? Vai estar apontando para dentro do plano da folha. Aí você vê que a força magnética ela é perpendicular tanto à velocidade como ao campo magnético, porque a velocidade e o campo magnético estão no plano da folha. A força magnética deu entrando no plano da folha, então essa força é perpendicular ao plano, consequentemente é perpendicular a essas duas grandezas aqui, né? A velocidade e o campo magnético. Tá? A letra B, o que diz aqui a letra B? Essa letra A ela é mais fácil porque ela já deu a velocidade e deu o campo magnético, né? Aí você precisa achar a direção e o sentido da força. Na letra B, complica um pouco mais, porque o que foi dado foi a força. E aí você tem que achar, aqui no caso, a direção do campo magnético. Né? E aí complica um pouco mais, mas, de novo, se você fizer o desenho na folha, seguindo as instruções aqui, você consegue determinar a direção disso que está faltando sem muita dificuldade. É só lembrar da regrinha da mão dali de cima. Tá? Então, na letra B, ele diz o seguinte, ó, a velocidade de uma carga negativa, tá, é vertical e para cima. Tá? A força magnética ela é horizontal e para a esquerda. Tá? Então, para onde que vai estar apontando o campo magnético, nesse caso? Ó, a força é vertical para cima, tá? Quer dizer, a velocidade é vertical para cima, a força magnética resultante é horizontal e para a esquerda, tá? Então, esse campo magnético aqui, ele vai estar saindo do plano do quadro, do plano da folha, tá? Faz o desenho, observa a regra na mão que você entende isso. Vertical para cima, campo para fora, polegar aponta aqui para a direita, significa que a força magnética é para a esquerda, porque a carga é negativa.
tá? E o terceiro caso aqui é o seguinte, você tem uma velocidade que você quer achar a direção, e aí ele deu para a gente aqui a direção, a indicação do campo magnético. Então, se você tem um campo magnético que é perpendicular ao plano da tela, ou da folha, né? E para dentro desse plano, e a força magnética horizontal e para a direita, né, para onde que vai estar apontando aí a velocidade de uma carga elétrica positiva. Então, seguindo a regra na mão, a resposta já está dada aqui, né? É vertical e para baixo. Tá? Então, vou parar aqui. Então, essa regra da mão aí é que define, que ajuda a gente a determinar a direção e sentido dos vetores que estão relacionados aí na interação, tá, do campo magnético com uma carga elétrica em movimento. Tá? Você tem dois. Aqui a gente discutiu o comportamento de uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético. Tá? Você pode ter, por exemplo, o campo magnético produzido por um fio, né? Um fio condutor. E aí, se você tem dois fios condutores, esses fios interagem também pela interação magnética. E aí eles estão fazendo força um no outro. A gente vai discutir essa relação entre forças, da força entre fios conduzindo corrente na próxima aula. Tá? Deixa eu ver se tem aqui nesse texto alguma coisa a respeito disso. Não, aqui não tem. Mas é o seguinte, para o caso de fios, né, conduzindo corrente elétrica, quando você tem um fio conduzindo corrente elétrica, esse fio produz no espaço aqui no entorno dele campo magnético. Então, se você tiver dois fios conduzindo corrente, os dois vão ter campo magnético, daí eles vão interagir. Então, eles fazem força um no outro, né? E daí a gente vai discutir na aula que vem de que maneira que essa força acontece, tá? Então, só para ir adiantando aí, é o seguinte, se você tem duas correntes fluindo no mesmo sentido, a força que vai acontecer entre esses dois fios é uma força de atração. Eles tendem a se atrair, tá? Agora, se você tem uma corrente indo num sentido, uma outra corrente no outro fio indo no sentido oposto, a força é de repulsão, tá? Então, se a gente for fazer um paralelo aí com o que a gente aprendeu para as cargas elétricas, é meio que o contrário, né? A gente aprendeu lá nas cargas elétricas que cargas elétricas iguais se repelem e cargas elétricas diferentes, né, de sinais diferentes, se atraem. Aqui, para o caso da corrente elétrica, é o contrário. Correntes iguais, ou seja, correntes no mesmo sentido, se atraem e correntes em sentidos opostos é que se repelem. Tá? E daí, da onde que vem essa interação magnética entre fios conduzindo corrente? Vem do fato de que cargas elétricas em movimento, né, produzem campos magnéticos e quando essas cargas produzem campos magnéticos, esses campos interagem, né? Então, o resultado, se você for olhar microscopicamente, né, a origem do fenômeno magnético é sempre o movimento de cargas elétricas. Sempre que você tem movimento de cargas elétricas, esse movimento de cargas elétricas dá ensejo aí à produção de campo magnético e, portanto, a interação magnética. Tá? E daí a maneira como um fio conduzindo corrente produz campo magnético é de acordo com uma lei chamada Lei de Ampère, que também a gente vai ver na aula que vem. Tá? Então, na aula que vem, da semana que vem, a gente vai discutir a lei de Ampère, de produção de campo magnético por um fio conduzindo corrente, e a força magnética entre duas correntes, né? Entre dois fios. Tá? Aqui no final desse texto, que eu passei para vocês na última aula, né, que não foi semana passada, foi na semana retrasada, tem alguns exercícios aqui no final que vocês podem estar lendo aí, né, para entender um pouco esse conceito, tá? Então, a gente fez aqui na aula de hoje o exercício 13. Os outros exercícios são mais simples ainda que o exercício 13, tá?
Então, aqui o exercício 12 diz o seguinte: uma partícula é lançada em um campo magnético uniforme com velocidade v, formando um ângulo θ com vetor b. Diga qual deve ser o valor de θ para que a força magnética na partícula seja nula. Então, qual é o valor do ângulo θ para a força ser nula? Ou é 0 graus, né, que aí o vetor v e o vetor b estão na mesma linha reta, daí eles não definem um plano para poder definir a direção de uma força resultante, né? Então, consequentemente, o módulo da força é nulo. Ou então o ângulo é de 180 graus, no sentido oposto, né? Mas na mesma linha reta também. E a força é máxima quando esse ângulo θ vale 90 graus. Tá? Então, o exercício 12 é isso. E o exercício 14 é que você tem que definir aí para onde está apontando a força, quando a carga elétrica vai daqui para lá, ou de lá para cá, entre esses pontos aí que estão desenhados na figura. Tá? Lembrando que o polo norte está aqui, né? E o polo sul está aqui. Então, para onde que está apontando o campo magnético nessa região aqui onde estão esses pontos? Está apontando do norte para o sul. O campo magnético aponta do norte para o sul, quando você está fora do material magnético. Né? Porque no interior do material magnético, como a gente viu, é do sul para o norte, para as linhas de campo serem fechadas. Tá? Na verdade, essa figura que está desenhada aqui, vocês estão vendo um polo norte aqui e um polo sul aqui. Né? Então, das duas, uma. Ou são dois ímãs separados, né? Ou então isso aqui, essas duas figuras, né? Esses dois blocos que estão aqui, são parte de um ímã só, né? Que deve ter aí uma conexão aqui por cima ou aqui por baixo, tá? Porque como a gente viu, norte e sul não se separam, eles não ficam isolados no espaço. Você quebra um ímã que tem polo norte e polo sul, os ímãs que você produz, os dois têm polo norte e polo sul. Tá? Alguma dúvida aí? Vou colar aqui para vocês no chat a lista de presença da aula de hoje. Tá? Então, sobre o magnetismo, sobre tudo isso que a gente está discutindo aí a respeito do magnetismo, né, o conceito que vocês têm que guardar na cabeça de vocês, né, o conceito importante a respeito do magnetismo é que a, a origem física aí do magnetismo são as cargas elétricas, tá? Assim como a origem física da eletricidade, do fenômeno elétrico. A diferença é que no magnetismo você precisa ter cargas elétricas em movimento para a interação, para o fenômeno acontecer. Tá? Tem a lista de presença aí para vocês assinarem. Eu já vou colocar lá na plataforma esses textos aí da aula passada e da aula de hoje, para vocês tomarem aí como base para poder fazer a atividade que já está lá na plataforma, tá? Eu abri a atividade aí no dia de ontem, na segunda-feira, aí vai ficar aberto por 2 semanas. Vocês não podem deixar de fazer as atividades, não, né, agora nessa reta final, para não ter problema aí de nota, tá, para poder pedir a antecipação da colação de grau, quem for pedir, né? Lembrando que a inscrição para o SISU já está perto de abrir, vai abrir no dia 10 de abril, se eu não me engano. Tá? E vocês precisam estar lá com nota e com a carga horária lançada no acadêmico para poder pedir a antecipação da colação de grau. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa a respeito do conteúdo, ou tirar alguma dúvida, também eu estou à disposição aqui, tá? Se não, por hoje é só. A gente se vê aí de novo na semana que vem, discutindo um pouco mais aí o fenômeno do magnetismo. A gente vai falar sobre o magnetismo produzido aí por correntes elétricas, tá? Valeu, Vinição. Fica com Deus aí, meu brother. Até semana que vem. Tchau, bom dia. Até semana que vem.